Antes do assunto do vídeo, eu quero te falar aqui sobre investimentos com a Binomo. A Binomo é uma plataforma de comércio online de trading simples e fácil de usar. Se você é interessado nesse tipo de assunto, criando uma conta na Binomo, você recebe R$ 4.000 numa conta demo, onde você pode treinar e entender melhor como tudo isso funciona. E daí, quando você tiver certeza que quer ir para a conta real, aí você pode usar esse cupom que está aparecendo aqui na tela, que vai dobrar o valor de qualquer depósito feito na plataforma. O valor mínimo de depósito para a conta real é de R$ 40. Então com o cupom você recebe R$ 80. Se você depositar R$ 80, você vai receber R$ 160 e por aí vai. Mas lembrando que esse código é por tempo limitado. E lembrando também um assunto muito importante: investimentos e trading são assuntos onde existe o risco de perda do capital. Ou seja, você precisa ser maior de 18 anos e precisa usar o aplicativo com responsabilidade. E agora, a partir do dia 13 de dezembro, a Binomo está lançando a Copa Mundial de Trading 2021, onde os traders vão poder competir pelo maior prêmio na história da plataforma. Então se você tem interesse, clica no primeiro link aqui da descrição e dá uma olhada na seção da Copa Mundial para ver mais detalhes e começar a treinar na sua conta demo, onde você pode aprender a investir com a Binomo. O Duende Verde é, na minha opinião, o maior vilão do Homem-Aranha nos quadrinhos da Marvel. Norman Osborn é o original e talvez o maior e mais perigoso. Mas ele não foi o único a usar esse manto e título. Existem também muitas derivações do vilão, mas hoje não é para falar de Duende Macabro, nem Duende Demoníaco, nem Duende Cinza ou qualquer outro. Hoje é dia de falar um pouco sobre a origem dos 4 Duendes Verdes oficiais dos quadrinhos da Marvel. Começando obviamente com o primeiro, o mais icônico, o maior inimigo do Homem-Aranha e uma das maiores ameaças de toda a Marvel: Norman Osborn. Norman Virgil Osborn foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, surgindo pela primeira vez na revista Amazing Spider-Man número 14 de 1964. Desde criança, Norman cresceu obcecado por riqueza e poder. O seu pai era um inventor fracassado que descarregava sua raiva em Norman, e o garoto cresceu não se permitindo ser como o pai. Trabalhando desde muito novo, Norman estudou química e engenharia elétrica, além de administração de empresas, e junto de um dos seus professores, Mendel Stromm, que futuramente se tornaria o mestre dos robôs, eles se tornaram sócios e criaram uma empresa de pesquisas. E como Norman foi o majoritário, a empresa levou o seu nome. Assim foi fundada a Osborn Chemical, também conhecida como Oscorp. Mas para ter realmente o sucesso que queria, Norman Osborn fez um pacto com ninguém menos que o demônio Mephisto. Com o negócio fechado, Mephisto tornou a vida empresarial de Norman imensamente bem-sucedida, tanto financeiramente quanto em status, mas sem que Norman lembrasse disso. E talvez foi isso que o levou à loucura. Norman foi se corrompendo cada vez mais por riqueza e poder, mas Mephisto honrou a sua parte no negócio, tanto que o seu sócio Mendel Stromm acabou sendo preso depois de ser pego num esquema empresarial, dando assim a Norman o controle total sobre a sua empresa. Certo dia, analisando as anotações de Stromm, Norman encontrou uma fórmula secreta para aprimoramento humano, a chamada futuramente de Fórmula Duende. E ao manipular aquilo, uma reação química fez tudo explodir e Norman Osborn foi completamente atingido. Isso afetou Norman tanto física quanto mentalmente. Ele se tornou super forte, super ágil e super resistente, tendo até um certo fator de cura. Ele se tornou muito mais que um humano comum, mas mentalmente ele se tornou cada vez mais insano. Assim, ele decidiu se tornar o homem mais poderoso não só de Nova York, mas de todo o país e talvez do mundo. Para provar o seu poder, ele decidiu escolher o Homem-Aranha como a sua vítima. E lembrando de pesadelos da sua infância que tinha com duendes gigantes, ele cria uma fantasia no seu laboratório, se tornando assim o Duende Verde.
Com o tempo, Norman se tornou obsessivo com o Homem-Aranha e passou a atuar de forma cada vez mais insana com relação a ele, chegando a causar atrocidades imensas na vida do herói e chegando até a descobrir que o Aranha era Peter Parker. Norman é o causador de algumas das maiores tragédias na vida de Peter, como a morte de Gwen Stacy. É o responsável pela saga do clone, e se tornou com o tempo um dos maiores vilões não só do Aranha, mas de todos os heróis da Marvel, principalmente quando instaurou o seu reinado sombrio. Em 1973, no mesmo quadrinho da morte de Gwen Stacy, Norman foi considerado morto e ficou assim por muitos anos, até a década de 90. Só que nesse meio tempo, a gente teve a aparição do segundo Duende Verde, o seu próprio filho e melhor amigo de Peter Parker, Harry Osborn. Harold Osborn foi criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1965, mas se tornou oficialmente o Duende Verde em Amazing Spider-Man número 136 de 1974. Acontece que, com o pacto de Norman Osborn com Mephisto, uma das trocas era pela alma do filho de Norman. Harry estaria condenado a uma vida de sofrimento. Inclusive, a transformação do pai em Duende Verde talvez também tenha sido para que Harry sofresse, porque foi ele, Harry Osborn, que depois de uma briga com o pai, foi quem trocou alguns frascos da fórmula no laboratório de Norman. Então quando o pai foi mexer naquilo, a fórmula afetada por Harry explodiu, causando toda a origem do Duende Verde. Harry estava destinado a sofrer inúmeras tragédias pessoais, e quando morresse, teria sua alma enviada para o inferno. Harry cresceu amigo de Gwen Stacy, Flash Thompson e depois se tornou melhor amigo de Peter Parker, com quem até dividiu um apartamento durante a faculdade. Só que o relacionamento de Harry com seu pai sempre foi tenso e distante. Por isso, ele levou um estilo de vida autodestrutivo, com abuso de drogas, inclusive chegando até uma overdose em 1971. Cada vez pior, quando Norman foi considerado morto em 1973, Harry começou a perder a sua sanidade ainda mais, principalmente quando descobre que o seu pai era o Duende Verde, e na sua cabeça ele tinha sido morto pelo Homem-Aranha. E para piorar, ele descobre que o Aranha era o seu melhor amigo Peter Parker, e Harry encontra o laboratório secreto com as coisas do seu pai. Assim, desequilibrado, Harry jura vingança e promete que vai honrar o nome do pai, se tornando ele próprio o novo Duende Verde. No laboratório de Norman, Harry encontrou todo o seu equipamento, inclusive a fórmula Duende. Assim, ele começa uma vida de perturbação, de idas e vindas da vida de Duende, de muita amnésia e de muita vingança contra o Homem-Aranha. Inclusive, o destino de Harry é tão perturbado que ele já teve clones e até inteligências artificiais que se passaram por ele, e praticamente todos foram afetados em algum momento pela figura do Duende Verde. E para piorar, ele tá morto desde 1993 e a sua alma tá presa até hoje no reino de Mephisto. Mas enquanto estava vivo, em 1978, Harry se consultava com um psiquiatra. E foi ele mesmo quem se tornou o terceiro Duende Verde, o psiquiatra Bart Hamilton. Usando métodos de hipnose, Bart Hamilton descobriu todas as histórias de Harry Osborn como Duende Verde. Assim, ele soube onde encontrar o esconderijo secreto do Duende e foi capaz de acessar todos os equipamentos do vilão. Então, com a sensação de poder que vinha com aquilo, ele sentiu que era ele quem deveria reivindicar o novo manto de Duende Verde. E com as sessões, ele descobriu também a identidade do Homem-Aranha. Assim, o Dr. Hamilton decidiu caçar e destruir o herói, para se tornar um dos chefes do crime de Nova York. Só que no meio das suas perturbações, Harry Osborn volta a usar o manto de duende e parte em busca desse farsante, assim atacando o doutor. E Bart Hamilton morre numa grande explosão no meio desse combate. Alguns anos depois, até da morte de Harry Osborn, a gente tem um novo Duende Verde. No Clarim Diário, um dos jornalistas mais conhecidos é Ben Urich. Inclusive, ele já fez várias aparições nos quadrinhos do Homem-Aranha, como nos quadrinhos do Demolidor.
Acontece que Ben tem um sobrinho, Philip Urich, e ele é o quarto Duende Verde dessa lista. Phil surgiu pela primeira vez em 1995 e já surgiu basicamente com o manto do vilão. Acontece que Phil também começou a trabalhar no Clarim Diário, e durante uma reportagem investigativa na Torre Oscorp, o seu tio Ben também investigava o local, só que o prédio foi atacado. Então Phil se escondeu e tentou encontrar ajuda, mas ele acabou parando num dos laboratórios restritos, onde existia uma nova armadura experimental do Duende, de Harry Osborn. E ali ele caiu numa câmara com a nova fórmula Duende, que não causava os efeitos colaterais psicóticos. Então, com os efeitos daquela fórmula no seu corpo e vendo aquela roupa, Phil usou aquilo para assustar os invasores, e daí decidiu que podia fazer bom uso desse traje e desse equipamento. Assim, Phil Urich decidiu assumir o manto de Duende Verde, mas não como um vilão, e sim como um herói. Phil chegou a trabalhar junto do Homem-Aranha em algumas histórias, inclusive lutando também contra vários vilões, mas ele acabou desistindo do traje durante a saga Massacre. O problema é que com o passar dos anos, Phil Urich acabou psicologicamente afetado também, chegando a atuar às vezes como herói, como anti-herói e até mesmo como vilão, assumindo vários mantos diferentes a partir daí, como o de Duende Macabro, Cavaleiro Duende e de Duende Rei. Mas Phil Urich foi morto em 2018 pelo próprio Norman Osborn, que usava o simbionte do Carnificina na época e se autodenominava como Duende Vermelho. Como bônus aqui, existem mais 3 momentos que o Duende Verde apareceu no universo tradicional da Marvel, mas que não era bem o Duende Verde. Clayvor Twain, o mercenário conhecido como Carrasco, que inclusive era contratado para testar a tecnologia de Norman Osborn, usou o disfarce de Duende Verde numa aparição onde Norman seria o salvador do dia. Mas, tirando esse momento, o Carrasco não chegou a assumir o manto. E em outros momentos, nessa interação também de desviar a atenção de que ele era o Duende Verde, Norman criou um construto de Duende Verde em 1998. E em 2019, o vilão Arcade criou um androide de Duende Verde, feito basicamente para atormentar a mente do Homem-Aranha. Claro que existem vários outros Duendes Verdes de universos alternativos, como o Duende Verde Ultimate, o Duende 2099 e até o Duende de Duas Caras. Mas esses 4, com esses 3 de bônus, são os Duendes Verdes que já apareceram no universo tradicional, o universo 616. E claro que também existem outros duendes, e muitos são derivados desses tradicionais, como o Duende Macabro, o Duende Demoníaco e o Duende Vermelho, por exemplo. Mas para falar dessas outras versões, isso já é história para outro vídeo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.